Pyro, Saint. Sing it! Olá, futuro investidor, futura investidora ou investidor, investidora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal Aposentando com Fundos Imobiliários. O nome já deixa bem claro, a ideia de investir nos fundos imobiliários é buscando a aposentadoria. Falando em aposentadoria, então vamos falar aqui a respeito dos fundos imobiliários versus o INSS. Para quem já investe em fundos imobiliários vai até ficar meio óbvio, né, as vantagens de se investir nos fundos imobiliários em relação ao INSS. Mas ainda assim, quero falar aqui a respeito para aqueles que não investem em fundos imobiliários e estão apostando, não diria apostando, mas confiando numa aposentadoria através, né, do sistema do INSS. Tá? Então vamos direto ao ponto aqui, sem enrolação. Falando diretamente aqui a respeito do novo formato, né, da aposentadoria, de como é que ficou a situação, um breve resumo, tá? Mas hoje, os homens eles precisam chegar aos 65 anos, as mulheres precisam chegar aos 62 anos. Claro que se você faz parte aí de uma transição que há, né, até 2027, 2028, se eu não me engano, se você se aposenta até essa idade, você ainda vai conseguir passar por essa transição e conseguir se aposentar antes dos 65 anos. Homens, 62 mulheres. Caso você não se aposente, vai até 2030, mulheres, porque os homens vai ser até 2028, tá? Como aparece aí na tabela. Lamento dizer, mas todos nós precisaremos atingir a idade aí dos 65 anos e as mulheres 62 anos, tá? Uma outra questão que mudou, né? Não há mais aquela questão na nova regra, né? Não é possível mais se aposentar por tempo de contribuição. Então, assim, eu contribuí com os 35 anos, porém não cheguei, não estou ainda não estou ainda aos 65 anos, não cheguei aos 65 anos homem, né? Mulher, mesma coisa, não chegou aos 62 anos. Então, isso caiu fora, tá? Agora, você tem que chegar na idade para poder conseguir se aposentar. Então, imagine que você que está assistindo e tem ali seus 18, 20 anos, ou mesmo 30 anos, eu estou com 39, nós vamos falar aí do pessoal que está com 30 anos, quer dizer, se começou a trabalhar aos 18 anos, carteira assinada, já tem aí seus 12, 13 anos de contribuição. Mas vamos falar de você que chegou aos 18, imaginar que você vai contribuir com o INSS até os 65 anos, certo? Dá uma olhada no tempo de contribuição que você vai ter, certo? Serão aí quase mais de 40 anos contribuindo, certo? Eu já volto para falar o porquê disso, porque eu falei nessa questão de contribuindo com 30 anos. Eu fiz um cálculo aqui que eu vou mostrar, tá bom? Para você ver a importância de começar cedo. E mesmo que você já tenha 30, eu estou com 39, me vejo muito novo, mas mesmo que você esteja aos seus 30 anos, homem ou mulher, esse cálculo também serve para você, tá? Vou começar aqui abrindo, né, já abri em relação à idade, né, e a questão de regra aqui que mudou, que agora não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Vou falar aqui do pequeno histórico, né, do INSS, tá? Prometo que não vai ser chato, é bem curto, tá? Peguei os últimos 20 anos, tá? Buscando o reajuste do INSS, né? Porque sempre se fala, o INSS não está reajustando a inflação, né? E eu busquei o reajuste aí do INSS em relação à inflação, tá? E sim, até o ano aí de 2017, se eu não me engano, ele veio reajustando a inflação, ele veio corrigindo a inflação. O mínimo que foi, mas ele conseguiu assim reajustar. É evidente que com isso houve um custo, né, para os cofres públicos, né? Porque cada vez temos menos pessoas entrando no sistema previdenciário ali de aposentadoria, carteira de trabalho assinado, tá? E cada vez temos mais pessoas se aposentando. Então hoje o INSS, pelo menos são dados de 2019, o INSS precisava para cada um aposentado, precisava de 10 contribuintes. Então assim, ali já começa o primeiro ponto, né? Até 5 anos atrás houve um rombo ali de perda para a Previdência, tá? O governo precisa complementar, essa renda de 155 bilhões por causa do rombo, né? Então hoje o INSS ele precisa de um X valor, mas não há o suficiente, não há gente suficiente contribuindo, então acaba tendo esse rombo
certo? Na questão do INSS, tá? Só para efeito aqui de falar de dados, né? O INSS nos últimos 20 anos ele teve um reajuste de 149,77%. Tá? Isso ficou ali reajustado bem próximo à inflação dos últimos 20 anos, somando, tá? Porém, eu trouxe dados aí que também aparece para você agora, ele nos últimos 5 anos já não está mais acompanhando esse reajuste da inflação. Quer dizer, há uma perda agora de 3,22%. E eu, sinceramente, não acredito que haverá... o governo irá conseguir reajustar a inflação. Claro que nós estamos falando de um momento aí dos últimos 5 anos, tivemos um bom momento, uma inflação um pouco mais controlada, aí tivemos a pandemia que descontrolou bastante, né, chegando a 10,67 agora de inflação. Mas eu não vejo como será possível ao longo dos próximos 20, 30 anos, ficar acompanhando essa inflação através pro INSS, para o governo, né, fazer com que dê para reajustar. Porque se cada vez houver menos pessoas contribuindo com o INSS, quer dizer, menos gente contribuindo, menos dinheiro entrando, certo? E o rombo tende a ser maior, apesar de que houve aí uma questão de economia com essa nova previdência, há uma previsão de economia de até 1 trilhão nos próximos 10 anos, né? Porque quem chegava aos 65 anos, por exemplo, essa é uma das economias, tá? A outra é a idade, uma dessas economias quem chegava aos 65 anos no estado de miserável tinha o direito de solicitar uma aposentadoria de salário mínimo, tá? Então a pessoa ela não podia se aposentar, ela não contribuiu, não contribuiu com muita coisa em relação aos anos, vamos imaginar que ela contribuiu com 5 anos, 1 ano, 10 anos, e ela não contribuiu mais e está numa situação miserável. Então ela poderia pedir uma solicitação de aposentadoria e receberia um salário mínimo. Na nova Previdência que entrou, isso mudou e o salário, se eu não me engano, ficou na casa aí dos seus 400 reais. Então a pessoa, ao invés de receber um salário mínimo, ela receberia ali em torno de 400 reais, tá? Então, assim, essa é uma das formas que o governo buscou de economizar, porém a que custo, né? Há um custo sofrido para o povo, certo? Mas não vou entrar nesse mérito da questão, tá? Então, assim, nós tivemos aí, até 2019, 34,31 milhões, 34,3 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, que não contribuíam ao INSS, e tivemos aí 33 milhões de ocupados, né, ocupando as vagas formais, dados de 2019, quer dizer, ali já tem pouco mais aí, diria 1 milhão de pessoas a menos contribuindo. Então, assim, para cada um aposentado, como eu disse antes, precisa de 10 contribuintes do INSS, tá? Uma outra questão que eu trouxe aqui é em relação à média de quanto ganha um aposentado em 2021. Então, quanto ele estava ganhando, né? Quem solicitou a aposentadoria em 2021, quanto que ele iria ganhar de aposentadoria, tá? Isso é uma média, pode ter aqueles que ganharam mais e aqueles que ganharam menos, mas é uma média, tá? A média ficou em R$ 1.578. Então, assim, você contribuiu aí a vida inteira aí com a aposentadoria, e a média para aqueles que solicitaram em setembro a aposentadoria ficou na média de R$ 1.500, tá? R$ 1.578. É muito, é pouco? Bom, é pouco, a gente sabe que é pouco, né? Na verdade, ninguém vai conseguir se aposentar e ter uma vida digna que pagar suas contas. Geralmente a gente chega numa certa idade, mais na velhice, precisa gastar com remédios e ter a sua dignidade de fazer as suas refeições diárias, né? Então, assim, R$ 1.500 não cobre, né? A gente sabe que não. Então, no fundo, acaba sendo só um complemento esses R$ 1.500, tá? Então, assim, imaginando que você passou a tua vida contribuindo ali com o INSS, vai chegar ao final dela ali para receber R$ 1.500, eu vejo como algo bem pouquinho, né? E o que eu vejo também é que vai ser bem difícil isso aumentar ou melhorar, né? Que nem hoje o teto do INSS é em torno de 6 mil e poucos reais. Só que para você receber esse teto, você tem que contribuir com quase R$ 1.000 mensais, né? Então, assim, você tem que ganhar um baita salário
contribui ali com esse teto, né, com esse valor de 700 ou 800 reais, se eu não me engano, para lá na frente receber os 6 mil reais, supostamente, né? Supostamente, tá? Por que supostamente? Porque as regras, para mim, tendem a mudar. Então, como foi agora, ou você vai entrar na regra de transição lá na frente, tá bom? Ou então, se te faltar mais de 10 anos para aposentadoria e eles mudarem essa questão da Previdência mais uma vez, é provável que você já não receba mais o teto. É o que eu acho. Pode ser que não, mas eu não confiaria e não confio a minha aposentadoria, meu dinheiro na velhice a depender do Estado, né? A do governo, tá? Então, o que eu fiz? Né? Eu busquei aqui uma conta, fazer uma conta aqui para verificar quanto que seria hoje aí a gente receber, né? 3 mil reais pelo INSS, tá? Então, assim, quanto eu precisaria contribuir, segundo dados do INSS, né, para lá na frente eu receber os 3 mil reais. Então, o valor aí que dá, que eu busquei, é de R$ 281,64. Então, assim, todo mês é descontado na tua folha de pagamento R$ 281 reais. E supostamente você, pelas regras de hoje, você ganharia 3 mil reais na aposentadoria. Se dá, se não dá, se já melhorou, novamente, vai de cada um, da qualidade de vida, do estilo de vida que leva, não a qualidade, né? Do estilo de vida que leva, vai de cada um. Mas aí eu busquei isso para quem vai contribuir os 35 anos ali de tempo de contribuição, tá, gente? Para quem, se você contribui com menos que isso e passou os últimos 10 anos contribuindo com isso, dificilmente você vai ganhar os 3 mil reais. Estou falando daqueles que começou a trabalhar e já contribui com 281 reais. E a gente sabe que quem ingressa no mercado de trabalho geralmente ingressa com menos, logo contribui com menos e ao longo da carreira ali vai melhorando, né? Então o que eu fiz aqui? Busquei, ao invés de contribuir com o INSS nesse valor de 281 reais, eu busquei quanto a gente receberia ao final de 35 anos contribuindo, ou melhor, investindo em fundos imobiliários. Então, a conta que eu cheguei aqui, que é isso, né? Buscando aí uma rentabilidade de 9% ao ano, isso dá 0,75% mês. Hoje, mais do que nunca, os fundos estão bem atrativos para chegar a essa margem, né? A essa porcentagem, tá? Então, se você contribuir por 35 anos com R$ 281 reais, investir, não contribuir, se você comprar cotas todos os meses dos fundos imobiliários, tá? Ao longo de 35 anos você vai ter um patrimônio aí acumulado de 834 mil reais, quer dizer, quase R$ 1 milhão, né? Veja, o INSS você já não tem patrimônio, já começa ali, né? E qual seria o rendimento mensal? Bom, rendimento de R$ 6.260. Contas feitas hoje, com os dados de hoje, assim como a gente tem os dados do INSS de hoje. Se vai, se não vai, se dá ou se não dá para chegar lá na frente com isso, se vai ser menos ou mais, não temos como prever. Então a gente usa os dados de hoje. Só que perceba essa diferença absurda, né? Você chega com um patrimônio de quase R$ 1 milhão e o dobro do rendimento aí dos proventos, né? Você vai receber o dobro em proventos do que receberia pelo INSS. Lembrando, se você contribuir por 35 anos. Então imagine que você tenha condições de contribuir com o dobro. Ao invés de botar 284 por mês, você consiga contribuir com 500 reais por mês por 35 anos. E é por isso que eu falei lá atrás, se você tem 30 anos até os 65, são 35 anos de contribuição. Se você tem 20, são 45 anos de contribuição. Então olha a loucura, olha a conta, olha onde você pode chegar. Tá? Então eu trouxe esses dados aqui para mostrar para você que assim, querer se aposentar pelo INSS, ok, eu trabalho, é descontado, eu não tenho como pedir, tudo bem. Mas faça um complemento. Né? Se você tem condições de todo mês comprar alguma coisa em cotas de fundos imobiliários, vá comprando todo mês. 300 é muito pouco, mas aí imagine que ao longo, lá no final da sua vida, você vai receber os 2 mil reais do INSS, mas você comprou todo mês 300 reais em cotas de fundos imobiliários. Então imagine que você vai receber de fundos imobiliários mais 1.500 ou talvez mais 2 mil, já são 4.000, 4.500 por mês.
Não é melhor do que só depender do Estado? Ou daquela história de viver o agora, porque eu não sei se amanhã eu estou vivo? Não é? Então, assim, trouxe esses dados para mostrar ali que a gente precisa sim se atentar, né? A gente precisa ficar, poxa, deveríamos todos ficar bem preocupados, né? Em relação a isso, preocupados aqui no sentido de que, poxa, a gente depende da gente para chegar à velhice, tá? Acredito que é isso que eu tinha para mostrar para você em relação aos fundos imobiliários versus o INSS. Acho que para muita gente que já investe em fundos imobiliários isso tudo é óbvio. Agora, se para você não investe, tá bom? Fica aí então algo para se atentar e prestar atenção e tentar então de repente aí começar a investir também nos fundos imobiliários, tá? Se você gostou do vídeo, então peço aqui que se inscreva no meu canal. Estamos devagarinho fazendo vídeos semanais aqui. Pretendo toda semana trazer algum vídeo que seja do interesse, bem objetivo, vídeos curtos, não longos, para você assistir até o final, tá? Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram também. A gente aos poucos vai crescendo e vamos aí formando aposentados com mais dignidade, né? Um grande abraço a todo mundo e até ao próximo vídeo.